Eu gostaria que você abrisse juntamente comigo a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, e versículo 1 a seguir. A epígrafe da minha Bíblia está dizendo: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 4, versículo de número 1. A uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Repita comigo, irmãos, por favor. Não poucos. Não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos veem o resto. Aleluia. A palavra que Deus colocara no meu coração, irmãos, eu aprendi com um pastor lá, e assim, meu pastor em São Paulo, ele não gostava que o obreiro pegasse a Bíblia e ficasse folheando em cima do púlpito, ou seja, a não ser que fosse para acompanhar a leitura. Ele nos ensinou que o obreiro ele tinha de vir para o culto pronto para pregar. Ele não gostava de fazer escala, não gostava de... Não. É claro que tinha algumas vezes que ele nos avisava antes, mas ele dizia que o obreiro fica folheando a Bíblia na hora de cima do púlpito. E eu peguei esse costume, porque tem costume que a gente tem de aprender. Né? A gente aprende tanto costume ruim, irmãos, e eu sou gente igual a você. E às vezes nós aprendemos tanto costume ruim, tem costume bom que a gente tem de aprender e guardar ele. Então eu sempre tenho uma palavra guardada no meu coração. É claro que às vezes Deus, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da sua vida. Ele nos leva até no último momento uma palavra que você precisa de ouvir, não a que você quer. E eu sempre aprendi com o meu pastor, está sempre pronto para pregar uma palavra, para falar algo que Jesus tem feito em nossas vidas. E quando eu olho para o tema dessa campanha, quando eu vejo Neemias trazendo uma palavra, como o pastor já disse aqui, uma palavra de ânimo para o povo de Jerusalém, na verdade, Neemias, eu posso até ousar aqui dizer para os irmãos, que a palavra não era só uma palavra de ânimo, era uma palavra de despertamento. Quando Neemias diz: olha, cuide, faça alguma coisa para os seus irmãos, para os seus filhos, para as suas mulheres. Neemias estava dizendo: olha, eu saí do conforto aonde eu estava, porque a Bíblia e a história diz que Neemias estava bem, irmãos. Embora quando Neemias tinha sido levado cativo, mas Neemias, talvez porque pertencia a uma linhagem de alto escalão, e assim foram levadas algumas pessoas na época do cativeiro babilônico, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Essas pessoas não foram para o campo. Aqueles mais estudados, aqueles mais formados, eles foram levados para a Babilônia, mas tiveram lugares de destaque. E quando a Bíblia diz que Neemias estava ali, tanto é que o rei, ele vê Neemias e percebe a aflição que Neemias estava, a ponto de indagar Neemias o que estava acontecendo, para que o seu semblante tivesse tão triste. Neemias, se fossem muitas pessoas dos dias de hoje, estaria na sua comodidade, vendo as coisas acontecer, e não estaria se importando, porque nós estamos passando por dias em que eu estou numa situação
para Jerusalém, e os que estavam lá estavam muito mais preocupados de reconstruir a sua vida particular, estavam muito mais preocupados de reconstruir, irmãos, a sua vida, os seus bens, as suas herdades. E quando nós falamos desse mundo que vivemos e família, nós temos de ter cuidado, porque às vezes olhamos para a escola dos nossos filhos, olhamos para a sociedade em que vivemos e achamos que não precisamos fazer nada, porque o importante é eu criar os meus filhos bem criados, e esquecemos que os nossos filhos vão para as escolas, vão para as ruas, vão para as faculdades, e se nós não ajudarmos a geração em um todo, não fazemos a nossa parte, não só como família, como os pais, mas em uma forma em geral, não fazemos a nossa parte, vai acabar retornando para nós o mal. E Neemias, ele sai de uma situação de comodismo e vai fazer alguma coisa. E quando ele estava ali começando a obra, a Bíblia diz, os irmãos sabem disso, que apareceram os opositores, queridos, seja aqui na China, no Japão, debaixo da terra, em qualquer lugar, vai ter sempre alguém tentando trazer para você uma palavra de derrota. Mas uma coisa é certa, o salmista Davi, ele diz que ele foi moço, agora já se encontrava velho, portanto nunca tinha visto um justo desamparado, e nem muito menos a sua descendência mendigada do pão. Eu quero lhes dizer uma coisa, não importa como você está passando hoje, não importa qual a situação da tua família hoje, mas de certo nós vamos entrar na glória, vamos cantar no hino da vitória, vamos pisar em ruas de ouro e cristal, quando nós olhar para os muros, vai ser brilhante, e nós vamos andar em carruagem de fogo, e ainda vamos morar em nações celestiais. Hoje eu entrei num lugar e falei para uma pessoa, falei, eu posso até morrer sem R$1 na conta, estou lutando para deixar um dinheirinho, mas se eu não conseguir, uma coisa é certa, lá no céu eu vou querer comer em prato de ouro. Aí a pessoa olhou para mim assim e falou assim, rapaz, você está se preocupando lá no céu comer em prato de ouro? Eu falei, não, não é que eu estou me preocupando, é porque a minha Bíblia me dá esse direito. O Deus que eu sirvo, a Bíblia diz que Ele vai servir a gente. Aí uma pessoa começou a comentar sobre uma reportagem que teve aí de Dubai, que os maiores ricos estão lá. Eu falei, se o povo lá de Dubai está comendo em prato de ouro, está entrando no banheiro, diz que tem até privada de ouro, imagina lá no céu, que a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele é o dono do ouro e da prata. Você acha que Deus lá no céu, irmãos, tem prato de louça? Tem nada, nós vamos comer em prato de ouro. É assim que Deus já preparou. Não é que tem gente que diz assim, olha, Jesus foi preparar o lugar. Não, Ele já preparou, já está pronto, e a qualquer hora dessa, Jesus vai chamar pelo meu nome, pelo seu nome, nós vamos subir, vamos cantar o hino da vitória lá no céu. E aí Neemias, ele diz o seguinte, gente, vocês têm que despertar, não podemos olhar para os opositores, porque tudo isso que nós estamos fazendo, não é para o meu ego, é para que os nossos irmãos, é para que os nossos filhos, é para que as nossas mulheres desfrutem de algo saudável, de algo bom. Então, querido, quando você vem numa campanha dessa, não é só pela sua família, é pela família do seu vizinho. Você tem que se preocupar com isso, porque se você não orar, não fazer uma campanha dessa, colocar o teu vizinho na mão de Deus, enquanto você está na igreja, o teu vizinho pode ter um filho que não está na presença de Deus e pode levar o teu para o mau caminho. A verdade é essa, irmão. Porque outro dia, por que a igreja ensina? Não estou pregando doutrina, nem essa é a minha função aqui. Por que a igreja ensina que crente tem que casar com crente? Porque está muito mais fácil uma pessoa lá do mundo levar uma pessoa que é crente para o mundo do que as pessoas da igreja trazer para a igreja. Se nós não estivermos em constante oração, estarmos engajados numa campanha como essa, todo mundo abraçar, querido, é isso que acontece. Mas eu quero pular um pouco do que foi temado a campanha, quero falar um pouco a respeito dessa palavra que nós lemos, segunda livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 1 a seguir. Vou falar bem rapidamente. Conta-se a história que tem essa mulher, os irmãos já ouviram quantas vezes falar sobre essa mulher. Que situação difícil essa mulher. A Bíblia diz que o seu esposo morreu. E ainda, nos tempos de lutos,
Porque para os judeus duravam aproximadamente 7 dias, mas o luto, na verdade, dura muito mais que isso. Cerca de 30 dias uma pessoa ainda está enlutada. É assim que é. E eu vou dizer um negócio para os irmãos. Já passei por alguns falecimentos, trabalhei em funerária 9 anos e sei. A dor da perda ela nunca passa. Não adianta ninguém falar que passa porque não passa. Eu perdi meu pai em 2000 e de vez em quando eu ainda choro falta dele. E sabe por que acontece isso? Porque nós somos seres humanos e temos algo de Deus em nossas vidas. E essa mulher, irmãos, ainda estava no processo de luto. Mas a lei dizia, a lei dava direito ao credor. Diz que quando a família devia, que o marido morria, o credor podia pegar os filhos como servo, como paga daquilo. E essa mulher, irmãos, aí no seu processo de luto, ela recebe uma notícia, e a notícia era a seguinte: eu vou vir buscar os seus filhos. Essa mulher, quando ela olha para essa situação, ela poderia entrar em desespero, entrar em pânico, como às vezes acontece conosco. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós não aprendemos na luta, porque nós entramos em pânico. O pânico nos tira a visão de Deus. O desespero nos tira a visão de Deus. Querido, aprenda um negócio. Quando a tempestade bater, não entre em desespero. Dê um tempo, reflita na tempestade. Deus está me dizendo aqui que tem pessoas aqui nessa noite, aqui, que está passando por uma tempestade e tem perguntado para Deus o que está acontecendo, o porquê disso tudo. Deus está me mandando dizer: respira, reflita, porque você vai tirar uma história de sucesso através disso. E aquela mulher, ela podia entrar em desespero, mas a minha Bíblia não me mostra ela entrando em desespero. Ela me mostra ela tomando o caminho de crente. Ela corre até o profeta. Segundo o escritor, o historiador Flávio José, diz que o marido dessa mulher era um homem chamado Obadias. Esse homem, segundo Flávio José, era o mesmo que tinha escondido os profetas na época de Elias. Os irmãos lembram? E Elias disse: Senhor, está só eu aqui. Aí ele disse: não, ainda tem alguns homens ali que foram escondidos na caverna e estão sendo alimentados com pão e água. E segundo Flávio José, ele diz que essa dívida que esse homem contraiu não era só da sua vida particular, mas era do tempo que ele alimentava os profetas. E a mulher, irmãos, essa mulher, ela tinha uma visão tremenda de Deus. Ela participou daquela escola dominical, aonde fala que quando você faz algo para Deus, Deus de certo, Ele é diferente do homem. Às vezes nós fazemos algo para alguém e alguém não sabe agradecer, mas se tem alguém que sabe agradecer e retribuir muito bem as nossas atitudes, os nossos atos, chama-se Jesus de Nazaré. Tanto é só porque nós somos feitos para adorar Ele. Ele foi lá para a cruz do Calvário, sofreu as aflições, morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou para que nós hoje tivéssemos vidas e vida com abundância. E essa mulher chegou e disse assim: Eliseu, é o seguinte, o meu marido, ele servia ao Senhor, e agora é o seguinte, dá um jeito, faz alguma coisa. Aquela mulher sabia que o socorro dela era de Deus. A menina do fluxo de sangue, ela, quando aconteceu o primeiro ciclo menstrual dela, ela não parou mais. A Bíblia diz que ela já fazia 12 anos. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado todos os seus bens. Ela já tinha batido em todas as portas. Ela demorou. Mas chegou um dia que ela ouviu falar de Jesus. E talvez por tanto ela ouvir falar de Jesus, ela entendeu, irmãos, que a oportunidade dela estava indo para a casa de Jairo. Ei, eu vou dizer um negócio para você, fica atento nessa noite, porque o meu Deus está me dizendo que a oportunidade vai passar perto de você, e você precisa entender isso, para agarrar essa oportunidade, porque é através dessa oportunidade que Deus está falando aqui, é através dessa oportunidade, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, na vida da tua família, na tua casa. Deus vai fazer coisas grandes.
disse que essa mulher, ela disse para Eliseu, o meu marido, eu servi ao Senhor. E agora se vira, faz alguma coisa. Eu preciso ouvir uma resposta de Deus. Ei, querido, antes de qualquer coisa, sabe o que Deus está me dizendo? Tem alguém aqui que estava amanhã para tomar uma decisão. Espera ouvir a voz de Deus primeiro. Segura um pouquinho. Aguarda. Espera ouvir a voz de Deus primeiro. Deus está me dizendo que Ele vai falar com você e vai te dar uma direção. Por certo, Deus vai te dar uma direção ainda de hoje para amanhã. Não toma as atitudes próprias. Não age por conta própria. Isso é perigoso até. E aí, irmãos, quando eu olho, eu poderia dizer aqui pelo menos 7 características tremendas dessa viúva. Mas eu quero rapidamente dar uma pincelada aqui e falar sobre 4 elementos que eu vejo nessa história. O primeiro elemento que eu vejo nessa história aqui é que ainda havia tempo de Deus agir. Os irmãos entendem que o credor veio e avisou para ela. A Bíblia não diz que o credor foi lá e já pegou os... Não, disse, avisou para ela. E ela disse, olha, o meu marido servia. E sabe que agora o credor veio, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Quando a Bíblia diz assim, aí veio o credor a levar os 2 filhos, parece que o credor já tinha levado. Só que quando você vai olhar o final do versículo da história, quem estava levando as vasilhas para ela? Os meninos. Os meninos ainda estavam lá. Ainda havia tempo de Deus agir. A Bíblia diz que Deus age a qualquer tempo, irmão. Eu vou te dar um conselho prático. Não espera o negócio dar mais de 1000 nó para você correr para a presença de Deus. Porque a grande dificuldade de pastor é essa, que quando ele vai saber da história, já está no 5º nó para lá. Já tem dado uns 10 nó. Quando você vai colocar Deus na história, já deu um nó que não acaba mais nunca. E Deus está me mandando te dizer, haja enquanto há tempo de Deus agir. Ainda havia tempo de Deus agir. Deus pode agir no impossível? Claro que pode agir no impossível. Mas você sabe que quando às vezes você já viu aquela história, irmãos, eu sou um crente pentecostal até o tutano. Estava até sentindo saudade de uns cultos assim, não que os nossos cultos não são avivados, mas esses dias aqui eu participei de uma vigília, até preguei no final aqui na vigília do jovem, e foi um presente para mim. Não porque eu preguei, mas porque a vigília foi uma vigília abençoadíssima. Não sei se tinha algum dos irmãos aqui, o negócio lá foi tremendo. Mas, irmãos, eu sou pentecostal, eu gosto mesmo, mas nós precisamos entender que nós precisamos deixar Deus agir na frente. Não adianta eu começar a dar nó e depois colocar Deus na história. A Bíblia diz que essa mulher, quando ela chegou, o credor tinha vindo prometer que ia levar os filhos. E Deus age no impossível, age. E eu sou crente pentecostal. Mas os irmãos experientes sabem do que eu vou dizer. Quando você vê alguém dizer, vim profetizar, e tem gente que gosta de profetizar isso. Olha, a figueira vai balançar. Tem gente que sai pulando. Eu abaixo a minha cabeça e fico preocupado. Chega de uma árvore, balança ela, os frutos podres, cai tudo, não cai? Mas os de vez e os maduros fica todo mundo machucado. É isso que acontece quando você age primeiro na frente de Deus. Deus age no impossível, mas às vezes quando Deus vai agir no impossível, tem que balançar a figueira, querido. Balança a figueira, os podres caem, mas todo mundo fica machucado. O segundo elemento que eu vejo nessa história é que o profeta diz, olha, vai lá e busca vasilhas vazias. E interessante que a Bíblia enfatiza dizer, não poucas.
E a Bíblia diz que ela foi mandando os meninos trazer vasilha, foi mandando os meninos trazer vasilha, daqui a pouco ela falou, traz mais vasilha. O que o menino falou? Não tem mais vasilha. Você sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Até onde a sua fé alcançar. É por isso que tem gente, irmãos, que é superabundante na graça e na bênção. Você já viu aquelas pessoas que acabam de entrar na igreja, aí Deus sai para lá, pegando o marido, pegando o filho, vai salvando todo mundo, e vai pegando o sobe, e vai botando dentro da igreja, vai colocando todo mundo. É a fé, querido, não adianta. Aí não adianta você curvar o seu joelho, dobrar e falar assim, Deus, mas a grama de fulano está mais verde do que a minha. Não é, porque fulano talvez olhou para a grama e viu que pegou a grama da melhor qualidade, teve mais fé. Deus está me mandando te dizer, Ele vai fazer na vida de todo mundo, mas vai fazer na medida da tua fé. Procura trazer vazio que sobra. É melhor sobrar do que faltar. Tem gente que é assim, Deus está com vontade de te dar algo. E você diz, não, Deus está bom. Eu vou dizer um segredo, uma particularidade para os irmãos. Quando eu pastorei a igreja, era no ministério, outro ministério, não era a Assembleia de Deus, com 20 anos, e Deus assim, me levantou na obra assim, de uma forma tremenda. Nós tínhamos 6 congregações no ministério, aí os pastores já me colocaram como primeiro secretário da igreja. E aí eu fui na inocência, trabalhando, mudamos a sonorização das igrejas, tudo, fizemos um sistema novo. Aí um dia o pastor falou assim para mim, e Deus começou a me usar muito, pregando, embora eu não tinha muito conhecimento. Aí Deus colocou 2 missionários aqui de Ilhéus, lá em São Paulo, e um dia eu fui numa vigília, os camaradas estavam lá passando a necessidade, e eu, irmão, sem saber de nada, fui lá e botei os meninos dentro de casa. E quando eu cheguei em casa, minha esposa estava viajando, quando ela voltou, eu falei assim, estou com 2 missionários aqui. Eu falei, ela vai me bater, ela mereça apanhar. Ela falou, já que Deus mandou, vamos ver até onde dá. Era para ficar um mês, ficou 1 ano e tanto. Só que tem um detalhe, tinha um missionário evangelista Cléber Machado, ele era da Metodista Wesleyana. Ele sentava comigo e dizia, você tem que pregar é assim, a Bíblia diz é assim, você vai assim. E aí, irmãos, Deus foi me abençoando. Aí o meu pastor, o segundo pastor, disse para mim o seguinte um dia, me abateu. Ele chegou e disse, irmão Fernando, você nunca vai ter descanso financeiro. Eu falei, mas eu ouvi isso do pastor, é difícil, irmão. Eu falei, mas por quê, pastor? Ele não é, porque Deus te usa muito, Deus me usava muito em curas, irmão. Fazia milagres. E faz ainda, viu? E aí o pastor disse, Deus te usa demais para Deus te dar bênção material. E eu acreditei nisso, irmãos. A gente tem que ter cuidado. Eu confesso para os irmãos que eu acreditei nisso. E quando eu estava abençoado, quando eu ia, de repente o negócio, e eu falava sempre, eu acho que eu nunca vou ter folga financeira não, porque se eu ter folga financeira, é capaz de Deus não me usar tanto. Quando foi esses dias eu estava orando, você sabe que Deus me lembrou disso? E sabe por que eu estou com a campanha de oração? Deus, eu estou preparado, pode derramar mesmo, mas derrama a bênção mesmo, eu quero ter bastante folga, porque eu tenho maturidade espiritual de receber aquilo que o Senhor já tem